Olá, seja bem-vindo ao Conexão Evangelizar 2.0. Eu me chamo Jean e eu estarei com você durante essa semana inteira aí falando sobre este tema tão importante que é a profissionalização da evangelização. E nessa primeira aula do Conexão Evangelizar, nós vamos tratar sobre o que é a profissionalização da evangelização. Por que nós vamos adentrar nesse tema, Jean? Qual o sentido de trabalhar a evangelização e a profissionalização? Pode ser que você diga assim, eu não posso profissionalizar a evangelização porque senão eu vou transformar a igreja numa empresa. Ou profissionalizar a evangelização significa que eu vou contratar todo mundo que vai passar a evangelizar na paróquia, serão profissionais contratados. Na verdade, profissionalizar a evangelização vai muito além de contratar alguém para exercer a atividade evangelizadora ou de transformar a paróquia numa empresa. Você vai ver ao longo desta formação que profissionalizar a evangelização é muito além disso que pode ser que você esteja aí pensando, né? Eu já dei algumas palestras e alguns cursos sobre este tema e as pessoas tinham uma certa resistência a usar esta terminologia da profissionalização da evangelização. E eu queria convidar você a se questionar agora se você considera importante profissionalizar a evangelização. Você acredita que é importante profissionalizar a forma de evangelizar aí da sua comunidade? Sim ou não? Essa é a pergunta que eu faço para você agora. Antes de nós pensarmos se de fato a profissionalização da evangelização é importante, é preciso a gente entender o que é profissionalizar algo. O que a gente pode entender como profissionalização. É muito comum quando a gente é bem atendido por um prestador de serviço ou numa loja. Eu vou dar o exemplo do consultório médico. Vamos supor aí que você precisa fazer uma consulta médica e você vai num médico, num clínico geral. E ele lhe atende, faz todo uma série de perguntas, lhe pede vários exames, né? Ele é muito atencioso, faz uma consulta de ali 1 hora de consulta ou até mais, dedica tempo a lhe ouvir, a entender por que você está ali. E aí quando você sai do consultório médico, você pensa assim, nossa, como este médico ele é um bom médico, como ele é profissional naquilo que ele faz. Então, quando a gente pensa que alguém é profissional naquilo que faz, significa que quando a pessoa é profissional, ela faz bem feito, ela atende bem, ela exerce bem a sua missão profissional. Ela exerce bem aquilo que ela se propôs fazer. Então eu costumo dizer que para mim, profissionalizar a evangelização é fazer a evangelização bem feita. É produzir muito evangelizando, é gerar resultado evangelizador. Quando nós tratarmos a evangelização com toda a qualidade que ela merece, quando nós usarmos toda a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, os nossos estudos, o conhecimento que a gente tem profissional, técnico, em vista do reino de Deus, eu estou profissionalizando a evangelização. Eu estou trazendo para dentro da realidade evangelizadora uma vivência profissional, características de conhecimento, técnicas que vão favorecer o crescimento do reino de Deus. Então, eu acredito sim na importância da profissionalização da evangelização e eu acredito que as comunidades precisam, nós enquanto comunidade cristã, precisamos crescer muito no processo de profissionalização da evangelização. O que seria profissionalizar a evangelização? Então, a gente já sabe que é necessário profissionalizar a evangelização, mas o que seria essa profissionalização? Então, vamos lá. Evangelizar é preciso e para uma evangelização eficaz, nós precisamos de estratégia.
Então, com o objetivo de gerar mais resultado evangelizador, o planejamento estratégico, ele é um excelente instrumento capaz de organizar e dar caminhos novos para a missão da comunidade cristã. Então, se eu desejo profissionalizar a evangelização, um belo caminho que a gente pode seguir, vamos assim dizer, é o planejamento estratégico. Então, se a minha comunidade deseja profissionalizar a evangelização, um dos passos que eu preciso dar é pensar em desenvolver um plano estratégico. Muitas comunidades costumam ter os seus planos pastorais, né? Mas você vai ver aí ao longo da semana o quão importante é nós estruturarmos e desenvolvermos um bom plano estratégico e um planejamento de fato com técnicas que possam favorecer o crescimento evangelizador. Então, é preciso que a gente entenda que a evangelização vai exigir de nós muito esforço. Então, quando nós pensamos em profissionalizar a evangelização, nós estamos, primeiro, dizendo que a gente quer fazer bem feito as coisas. Segundo, nós estamos buscando colocando toda a nossa capacidade técnica, profissional, espiritual, todo o nosso esforço para gerar resultados evangelizadores. Tem uma frase do Papa Francisco na Evangelho Gaudium que ele vai dizer o seguinte: ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa. Então, profissionalizar a evangelização vai exigir de nós sermos mais ousados no processo evangelizador, termos mais coragem de investir os nossos dons e talentos em vista do reino de Deus, em vista do reino, do crescimento do reino, tá? Então, quando nós pensamos a profissionalização da evangelização, o planejamento estratégico, ele é um ótimo recurso para organizar e estruturar isso. Eu diria que ele é o primeiro passo para que uma comunidade possa se profissionalizar. Então, eu quero profissionalizar a evangelização, Jean, o que eu preciso fazer? Primeira coisa é pensar num plano estratégico pastoral, certo? Num plano estratégico evangelizador, pastoral, como você achar melhor o termo. E quais seriam as vantagens, Jean, de planejar o processo evangelizador? Quais que seriam essas vantagens? O que eu... Ao pensar um planejamento estratégico, ao dedicar tempo em fazer esse planejamento estratégico, quais seriam as vantagens disso? Então vamos ver aqui algumas vantagens que eu trago para você. A primeira delas é uma evangelização proativa e não reativa. Então eu me antecipo em relação àquilo que eu vou precisar fazer. Então eu não vou vivendo na reação, né? Aparece um problema, eu reajo diante daquele problema. Então é uma evangelização mais proativa. Eu estabeleço o senso de direção para as ações evangelizadoras. É aquela história de eu não ficar dando murro em ponta de faca. Então eu vou fazer as ações evangelizadoras ter uma direção correta e alinhada com aquilo que eu tenho enquanto expectativa de crescimento. O aumento da eficiência operacional da evangelização, ou seja, tudo aquilo que eu faço na evangelização vai ter mais eficiência no seu processo, vai ser mais organizado, mais estruturado, né? Vai ter maior qualidade operacional, maior durabilidade das ações evangelizadoras, né? Então eu penso em projetos de curto, médio e longo prazo. Então, com um plano estratégico eu consigo pensar isso para coisas mais emergenciais, a médio prazo e a longo prazo. Então, a durabilidade das ações também pode ser maior, né? Todo esforço é voltado para os objetivos e metas previamente estabelecidos. Então, quando eu penso um planejamento estratégico, eu estruturo ele, eu consigo pensar
nos objetivos e metas e ir ao encontro desses objetivos e metas. Eu não fico vagando sem direção, certo? Um plano estratégico possibilita isso, e profissionalizar a evangelização vai sempre exigir de mim ter muito claro os objetivos e as metas que eu tenho para a minha comunidade. Há claras estratégias definidas e a aplicação dos recursos financeiros, humanos e materiais é feito de forma racional. Ou seja, quando eu tenho um planejamento estratégico, a minha comunidade investe os seus recursos financeiros, materiais, humanos de forma adequada e racional. Então, assim, planejar as coisas, fazer um planejamento estratégico, num primeiro momento pode parecer que eu vou ter um gasto maior, mas na verdade, quando eu faço um planejamento, isso me dá a possibilidade de investir adequadamente os meus recursos financeiros, em otimizar o uso dos recursos, também o uso dos materiais e principalmente o recurso humano, as pessoas. Então, com um planejamento estratégico, eu posso potencializar os dons, os talentos, organizar melhor, estruturar melhor as equipes e liderar melhor aqueles que estão na minha comunidade. E outra coisa é o aumento da arrecadação financeira na comunidade. Então, quanto mais eu tenho uma organização estratégica, pastoral, maior também vai ser a minha arrecadação. Eu costumo dizer que quanto mais eu cresço na evangelização, mais eu aumento a arrecadação financeira da comunidade. Quais são os desafios ao usar o planejamento no processo evangelizador? Eu falei das vantagens, mas existem desafios que a gente tem para profissionalizar a evangelização, para planejar a evangelização. Quais são eles? O primeiro é o risco de perder o olhar sobre a espiritualidade. Esse medo, esse receio, ele é natural e ele é justificável, mas eu preciso cuidar para que eu não perca esse olhar. O meu planejamento estratégico, ele pode ser um planejamento que tenha o seu olhar espiritual. Então, cuidado para não perder o olhar espiritual. Então, se eu vou fazer um planejamento estratégico, eu tenho que ter momentos de oração, de reflexão, momentos para parar diante de Deus e ouvir o que Deus quer da comunidade. Tudo isso dentro do planejamento estratégico precisa estar contemplado. O crescimento da vida de oração dos agentes pastorais, tudo isso a gente precisa olhar dentro do plano pastoral. A complexidade na elaboração, não é fácil fazer um planejamento estratégico, então é preciso se capacitar, é preciso se formar sobre como fazer um plano estratégico e também pedir auxílio de pessoas que saibam trabalhar com isso. Se a sua comunidade tem à disposição pessoas formadas na área da administração, do marketing, na área de gestão, chame essas pessoas, elas sabem como fazer um plano estratégico e elas podem ajudar você a trabalhar esse plano, a desenvolver esse plano na sua comunidade. Dificuldades na implementação e mudança de cultura. É o famoso, a gente sempre fez assim, sempre foi assim, né? A ideia da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, né? Então, eu sempre vou olhar para a realidade da minha comunidade dentro do planejamento estratégico e entender que existem coisas que precisam mudar. Então, essa é uma dificuldade na implementação de mudanças de cultura. A baixa taxa de implementação bem-sucedida. Costumo dizer que muitas pessoas planejam, poucas executam e quase nenhuma avalia. Então, fazer o planejamento todo mundo faz, mas executá-lo exige um esforço muito grande. Então, um desafio de fato é fazer o planejamento e executar esse planejamento. Manter um processo contínuo de avaliação dos resultados. Planejamento estratégico tem que ser avaliado. Eu preciso avaliar para saber se eu preciso fazer alguma mudança ou se está dando certo, o que eu posso melhorar. Então, existem coisas que você precisa estar constantemente avaliando dentro do plano pastoral, do planejamento estratégico.
pensarmos que o tempo dedicado ao desenvolvimento do planejamento é perda de tempo. Então, o desenvolvimento de um planejamento, ele demora, ele não é rápido. Então, às vezes, esse tempo que nós estamos nos preparando, ele dá essa falsa sensação de que é perda de tempo. Então, é preciso cuidar com isso. Faça o planejamento, dedique tempo, não tempo demais também, mas um tempo adequado para o seu desenvolvimento. Por fim, um último desafio que eu apresento para você sobre o desenvolvimento de um planejamento estratégico é a gente achar que o recurso financeiro investido na execução do plano é um gasto. Quando se trata do planejamento estratégico e de tudo que você investe, na verdade, na evangelização, você precisa compreender que isso não é um gasto, isso é, na verdade, um investimento, porque você está capacitando a sua equipe, você está gerenciando o processo evangelizador de forma adequada. Na verdade, com um bom planejamento estratégico, você vai ter economia financeira. Então, não pense que dinheiro, recurso investido no planejamento estratégico é um gasto, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental para o desenvolvimento de um bom plano pastoral. Você chegou até o final desse vídeo, dessa primeira aula que nós estamos trazendo para você no Conexão Evangelizar 2.0, que tem como tema a profissionalização da evangelização. Fico muito feliz de ter você aqui, espero que você aproveite este evento. E eu tenho aqui alguns avisos paroquiais, né? Os famosos avisos paroquiais. Primeiro, eu peço que você observe no seu e-mail todos os dias, porque você vai receber algumas informações lá no seu e-mail. Se não chegar na sua caixa de entrada, dê uma olhadinha na parte de spam lá, na caixa de spam. Pode ser que chegue lá e aí é bom que você sinalize dizendo que essa mensagem não é um spam, tá bom? Você vai receber conteúdos gratuitos no seu e-mail, materiais como e-book, infográfico, planilhas, que você vai poder utilizar aí na sua comunidade. Além disso, você vai ter amanhã já, na terça, na verdade, e na quinta-feira, 2 lives pelo Instagram da Dominus. Então, dominus.evangelização lá no Instagram, e você vai poder acompanhar. O tema da terça-feira é Paróquia em Células. Então, você vai conhecer um pouco mais sobre este tema. E na quinta-feira, na nossa live, você vai estar aprendendo um pouco sobre o empreendedorismo na evangelização. Então, eu convido você a acompanhar toda essa maratona de conhecimento sobre a profissionalização da evangelização. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu espero ter você durante todo este período e sempre tenhamos a certeza de que o nosso coração precisa estar na evangelização. Deus abençoe.